E vamos para mais um vídeo da nossa série sobre o Adobe Premiere e hoje para falar sobre a edição de áudio. Eu tô para fazer esse vídeo já tem mais de uma semana, inclusive eu não postei vídeo essa semana, até por conta de um branco criativo, porque eu queria falar um pouco mais sobre a edição de áudio, não necessariamente só as ferramentas que você utiliza para editar o áudio do seu vídeo. Por quê? O áudio representa pelo menos 50% do vídeo, diria que até um pouco mais, dependendo do material, até porque você consegue contar toda a história só com o áudio e o vídeo praticamente fica sem graça. É muito difícil você contar uma história só com a imagem, sem o recurso do áudio. E no meu caso, por ter começado a trabalhar com edição de áudio antes de trabalhar com o vídeo, para mim foi muito fácil trabalhar essa construção de narrativa e essa edição, né, esse time de edição, justamente por já conhecer o áudio. Então eu praticamente edito vídeo como se estivesse editando um áudio pensando nesse time. E o que é esse time de edição? Para mim, um áudio bem editado, ele precisa parecer que não foi editado. Parece estranho, mas não é. Muitas vezes, quando você for editar um vídeo, você não vai criar uma trilha do zero, não vai contratar um músico para fazer essa trilha do zero. É muito difícil pegar um material que o cliente tope pagar uma trilha autoral. Então, você vai utilizar trilhas de coleção, de catálogos que você assina na internet. E aí vem um detalhe bem importante. Muitas vezes o pessoal baixa a trilha e na hora de editar faz um corte seco, dá um fade, coloca uma trilha por cima da outra ali de qualquer jeito e não pensa no time de edição, que é você construir uma edição de uma forma que pareça que essa trilha não foi editada. Eu acho que esse é o conceito principal de edição de áudio, muito mais até do que as ferramentas, que são até bem simples de manipular. Então, agora que já falamos um pouquinho sobre a edição de áudio, vamos conhecer as ferramentas que você tem no Adobe Premiere. Então vamos começar pensando o seguinte: quando eu já importei o vídeo, já trouxe aqui para minha timeline, o primeiro passo é você editar o áudio. E para isso existem alguns comandos que vão facilitar e vão adiantar o teu processo. Aqui no começo do meu áudio, perceba que ele tem aqui como se fosse um efeito de transição, tá? Por que eu utilizo isso aqui? O Premiere, diferente do DaVinci, diferente do Vegas, ele não tem os controles muito fáceis aqui na linha de áudio, que você pode fazer um fade simplesmente vindo aqui, você puxa e arrasta e faz um fade. Então, para isso, o Premiere criou alguns atalhos, né? Para suprir essa falta de funcionalidade, ele acabou utilizando alguns atalhos que eu vou colocar aqui para vocês, que é o Shift D. Quando eu aperto Shift D, perceba que ele inseriu aqui esse efeito no começo do vídeo, que foi um fade aqui no vídeo, e ele insere também esse fade no áudio. Eu vou apagar aqui o do vídeo porque não me interessa, tá? Mas ele inseriu esse efeito aqui, esse fade no áudio. O que é esse efeito de fade? Se você quiser aplicar ele utilizando a barra de efeitos, que normalmente fica aqui no Premiere, na barra inferior do lado esquerdo, mas no meu caso eu mudei essa barra aqui para cima, tá? Que você pode habilitar utilizando aqui as ferramentas. Tem aqui a barra de efeitos, learning, você pode habilitar aqui, ó, effects. Posso habilitar e desabilitar, então eu coloquei a barra de efeitos aqui do meu lado direito, porque eu uso o monitor ultra-wide, então para mim fica mais fácil a organização. Mas quando você for abrir no seu Premiere, ele vai estar aqui nesse cantinho. Eu vou até colocar aqui no Editing para vocês perceberem. Ó. A barra de efeitos vai ficar aqui em Editing. Quando você vai aplicar um efeito de áudio, ele tem aqui os efeitos de áudio e efeitos de vídeo, e tem transições de áudio e transições de vídeo. Nesse caso eu vou utilizar uma transição de áudio, um crossfade, e eu vou colocar aqui, ó, um constant power. Vou arrastar aqui para o áudio e ele vai aplicar o efeito. Ele está bem curtinho, você percebe quando você arrasta aqui, ele está bem curtinho, e você pode aumentar aqui. E ele vai aumentando o áudio gradativamente, ele cria um fade-in. Vou fazendo aumentar um pouquinho para você perceber a diferença. Ó. Deixa eu mutar aqui a trilha. E ele cria esse fade aqui no começo do áudio. Eu uso bastante durante a edição a tecla Shift D, porque eu venho aqui, se eu quero cortar, por exemplo, vou cortar um pedacinho aqui no meio do vídeo. Aqui, por exemplo, quero cortar aqui. Eu corto esse pedaço, venho aqui, Shift D, e ele já dá esse fade aqui no áudio. E para você regular o tempo dessa transição, o tempo que essa transição vai aparecer aqui no áudio, você vem aqui em Edit, Preferências, eu vou clicar aqui direto em General e vou vir aqui em Timeline. Tá vendo aqui
nessa opção Video Transition Default Duration e também Audio Transition Default Duration, aqui eu coloquei 2 frames. Eu poderia colocar 1 frame, 2 frames, ou poderia trocar por segundos e colocar 1 segundo, meio segundo. O tempo que você colocar é o tempo que ele vai aplicar o efeito. Vamos supor que eu coloque aqui 10 frames na transição de áudio. Vou apagar, vou aplicar e ele vai colocar esse efeito em 10 frames. Se eu for aqui em Edit, Preferências, General, aqui em Timeline, eu vou trocar aqui para 2 frames a duração da transição, ou 1 frame, por exemplo. Quando eu arrastar a transição, ele vai aplicar em 1 frame. Eu deixo sempre em 1 frame porque para editar o vídeo bruto, eu uso bastante nos cortes, porque isso facilita muito a minha vida na hora da edição. Eu vou pegar aqui um vídeo para vocês entenderem como essa função facilita na hora de você editar. Quando eu for editar o áudio aqui, eu posso vir aqui com a letra C na ferramenta de corte, a letra V para selecionar e deletar. E aí aqui eu quero selecionar, deletar. E aí, de repente, aqui no meio, ele sobra um pouquinho de respiração. Então, segurando a tecla Alt, eu mexo só no áudio. Eu arrasto só o áudio e mantenho a duração do vídeo. E venho em Shift D e Shift D e ele aplica esse fade entre um áudio e outro. E isso vai tirar aquela sensação de corte seco no seu áudio. Vai ficar um corte muito mais natural. Isso serve para aquele momento em que você não quer cortar a cena, mas ao mesmo tempo você precisa fazer um acerto no áudio. Então eu clico aqui, corto o vídeo, deleto, mas de repente tem algum pico, uma respiração que sobrou entre um trecho e outro. Então eu seguro o Alt, arrasto, Shift D, e ele aplica esse fade no final entre a transição de cada áudio. Isso dá uma estética muito legal para o teu vídeo, os cortes eles ficam muito menos perceptíveis para quem estiver assistindo e, claro, dá uma cara mais profissional para o seu vídeo. Aqui, por exemplo, eu tenho mania de cortar, às vezes, mania de falar durante o vídeo, né? Isso é uma cacofonia. Então eu corto geralmente esse e aqui ele tem um restinho de respiração. Então, para resolver isso, ó, eu venho aqui com o Alt, arrasto até aqui, mas eu não quero cortar a imagem, eu quero manter essa transição para não ficar um corte muito seco. Então eu venho em Shift D e deixo a transição muito mais suave de um áudio para o outro. Agora, nós vamos aplicar os efeitos de equalização e compressão. Em outros softwares, tanto os softwares de mixagem para música, como o Reaper, o Audition, Vegas ou outros softwares, você habilita um plugin de equalização direto aqui no canal. No próprio DaVinci Resolve você também faz isso. No Premiere não dá para fazer. Então, para você aplicar um efeito de áudio de equalização, então eu preciso aplicar em um desses takes e depois replicar em todos os takes. E se eu quiser, depois que o vídeo estiver todo cortado, como esse aqui, no comecinho, se eu quiser, por exemplo, aplicar o mesmo efeito em uma parte do vídeo e depois aplicar em outra parte do vídeo uma outra equalização, eu tenho que vir aqui, selecionar, por exemplo, o áudio que eu quero aplicar uma equalização diferente, clico com o botão direito, Label. Pronto, troquei aqui para a cor amarela. E vamos supor que aqui também tem o áudio com a mesma equalização daquele trechinho da cor amarela. Se eu quiser aplicar um efeito no áudio desse vídeo, eu preciso clicar em cima do meu áudio, vir aqui na barra de efeitos, tá? Eu deixei novamente com a configuração padrão para ficar mais fácil para você aprender. Venho aqui em Efeitos de Áudio, Audio Effects, e aqui eu tenho os efeitos de compressão, de eco e delay, filtro e equalização, efeitos de modulação, noise reduction para você reduzir ruído, reverb. Eu particularmente não sou muito fã dos efeitos aqui do Premiere, mas eu acabo utilizando no dia a dia para vídeos rápidos, né? Por exemplo, esse vídeo que eu estou fazendo agora, eu utilizo só 3 plugins, que é um plugin de compressão, um plugin de equalização e um plugin que ele vai normalizar todos os áudios, né? Que é esse aqui, ó. Eu vou usar o Dynamic Process. Vou utilizar esse Hard Limiter e vou utilizar
um equalizador, esse aqui, ó, o Graphic Equalizer de 20 bandas. Eu utilizo só esses 3 efeitos. Eles estão duplicados aqui porque eu já tinha esse efeito aplicado no meu canal. E aí vem uma sacada bem interessante, que isso vai facilitar bastante o teu dia a dia. Eu posso criar presets com esses plugins. Então depois que eu adiciono o plugin aqui no meu áudio, eu venho aqui em Edit, no caso do equalizador, e ele abre o equalizador. Eu dou o play e faço a minha equalização. Eu posso fazer toda a minha equalização, fazer o tratamento, a correção das frequências aqui de grave, de médio grave, médio agudo, faço todo o tratamento do meu áudio. Depois eu venho no plugin, o Dynamics, faço aqui o meu preset, eu deixo uma compressão bem leve, e depois aqui no Hard Limiter, e deixo ele para limitar em -1 dB, para que o áudio não sature no final. Para que você não tenha que fazer esse processo toda vez que você vai fazer uma edição de áudio, você pode selecionar aqui os 3 plugins, né, segurando a tecla Ctrl, clica com o botão direito, Save Preset, ou salvar preset. Posso colocar aqui teste tutorial e eu dou um OK. Aqui em presets vai ficar disponível o teste tutorial. Quando eu precisar utilizar um efeito de equalização, eu pego o teste tutorial e arrasto para cima do meu áudio e ele já vai abrir os 3 plugins aqui com as respectivas equalizações que eu montei para esse preset. Agora, se você quiser aplicar esse mesmo preset que eu coloquei nesse trechinho em todos os áudios do projeto, você vem com o botão direito em cima do áudio que você processou, clica em Copy. Depois, você seleciona os áudios que você quer processar com o botão esquerdo do mouse, você seleciona, clica com o botão direito e colar atributos ou Paste Attributes. Aqui eu posso escolher todos os atributos que eu quero copiar daquele primeiro take. Eu posso copiar o efeito de animação, de opacidade, mas como estamos falando só de áudio, eu vou copiar só os presets de equalização, o Hard Limiter, o Dynamic Processing e o Graphic Equalizer. Quando eu der OK, ele vai copiar para todos esses áudios que eu selecionei o preset que eu apliquei nesse primeiro take. E aí tem o pulo do gato, que eu vou explicar para vocês o porquê que eu mudei a cor desses áudios. Aqui no Premiere tem a opção de você selecionar por cores, né? Como eu marquei esses áudios aqui, esses takes com a cor amarela, eu posso clicar com o botão direito, aqui em Label, venho em Select Label Group e ele vai selecionar tudo que está amarelo. Se eu clicar onde está azul e clicar com o botão direito Label, é a cor Iris. Eu vou clicar em Select Label Group e ele vai selecionar todos os takes que têm essa mesma cor no projeto. E aí é só você clicar com o botão direito, Paste Attributes, e colar os atributos que você quer aplicar em todos esses takes selecionados. Essa é a forma de você aplicar efeitos e transições aqui, direto na timeline do Premiere, direto no take, utilizando os presets que já existem aqui, tanto os efeitos, né, os Audio Effects, quanto os Audio Transitions, que você também pode aplicar aqui entre um take e outro. Agora, você também pode fazer o controle de volumes aqui no Premiere utilizando os keyframes, né? Nós tivemos uma videoaula falando só sobre keyframes e que você também pode utilizar aqui. Quando você clica no áudio, ele também, aqui na aba de animação, você tem a opção de regular o áudio do seu vídeo. Aqui, o áudio, você tem a opção Bypass para desabilitar os efeitos, opção Level para você controlar o volume, tem aqui também, ó, o controle de canal left e right, né, esquerda e direita. Vou colocar aqui um solo na trilha. Então, se eu quiser criar um efeito aqui, eu utilizo o editor de keyframes aqui do lado. Se você quiser saber como ele funciona, se ainda não viu o tutorial de keyframes, é muito fácil, tem aqui na playlist do Adobe Premiere. Então aqui eu posso criar um keyframe, marcando que nessa posição o áudio precisa estar em -14 dB e um pouquinho para trás eu posso colocar aqui -3 dB, por exemplo, e ele vai criar o efeito de fade. Se eu arrastar o keyframe um pouquinho para frente,
ele vai criar o fade aqui utilizando o keyframe. Se eu quiser cortar o áudio, eu posso criar um keyframe aqui, venho aqui, coloco em menos 200 e ele vai zerar o volume, ó, utilizando o keyframe. Dá para fazer isso também aqui na timeline. O Premiere tem a função para você editar as linhas, né, como nos outros softwares. Então, você pode mexer aqui, direto na timeline, no keyframe, aumentando e diminuindo o volume. Se você segurar a tecla Alt, ele faz com um pouquinho mais de precisão, com um pouco mais de cuidado. Segurando a tecla Shift, ele vai fazer esse movimento mais rápido. Se eu segurar a tecla Alt, ele faz com um pouquinho mais de precisão, com um pouquinho mais de cuidado. E por último, eu vou mostrar um macete que essa eu tenho que acreditar ao meu amigo Dan Loctor, lá da Loctor Produtora, que a gente está sempre discutindo aqui sobre as ferramentas e as funções do Adobe Premiere, e essa foi ele que descobriu, passou o tutorial, e eu vou deixar para vocês aqui que esse macete nem eu sabia, que é você segurar a tecla Ctrl aqui em cima do keyframe. Quando você segura a tecla Ctrl, tá vendo que ele muda o cursor do mouse para essa setinha? Quando você clica em cima, ele cria esse efeito de onda, aqui que eu posso criar uma suavização no fade do keyframe. Lembrando que o Premiere ele tem outros macetes aqui na aba de áudio, que você pode trabalhar de uma forma um pouco mais elaborada o seu áudio. Ele tem um mixer aqui para você controlar o volume da sua timeline, o volume dos elementos que estão aqui na sua timeline. Você pode também comprar trilhas direto no site da Adobe Stock por aqui. Então, por exemplo, se eu quiser comprar uma trilha aqui em Browse, ele já tem algumas opções. E eu posso comprar essa trilha direto aqui pela Adobe Stock. Ele já vai abrir a caixinha para você comprar a trilha diretamente do site da Adobe Stock. E isso é uma ferramenta que facilita muito para quem precisa de uma trilha bem rápida. Não precisa cadastrar em site, não precisa fazer login, download, não. Ele já puxa direto aqui para a timeline. Esse vídeo ele se estendeu um pouquinho, mas eu espero muito que você tenha gostado do conteúdo. E claro, se gostou, deixa aí a sua sugestão, seu comentário, deixa um like e se puder se inscreva no nosso canal. Até o próximo vídeo. Tchau!